Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua misericórdia Ele nos concede mais esta oportunidade de ouvirmos a sua voz, de ouvirmos a sua palavra, atentarmos na sua palavra e mergulharmos para a honra e para a glória do Senhor. Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha amada irmã. É o desejo do meu coração que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa falar firmemente ao seu coração nesta noite, mostrando para você o quanto é bom, o quanto é maravilhoso mirar a sua vida segundo o que a palavra de Deus determina para que você viva. E nessa noite, de uma forma especial, o Senhor estará falando ao seu coração, mostrando para você que tudo depende e está sob o controle dele. Ele é o nosso manancial, ele é a nossa fonte de vida e a ele nós dependemos e precisamos viver. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, e manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. E manancial, única fonte de vida tu és. Oh Deus, tu és, ó Deus, a razão da nossa vida. Tu és, ó Deus, o motivo, ó poderoso Deus, do louvor, da adoração que há em nós. Nos dê esse entendimento a cada dia, para vivermos, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Aleluia. Amados irmãos, antes de fazer a leitura, eu quero
colocar perante vocês a vida de Miguel, de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, a vida de Brian, a vida de Pietro, a vida de Camille, a vida de Carol, a vida de Isabelle, de Bernardo, de Tiago, de Azaf, a vida de Helena, a vida de Caio, a vida de João Pedro, a vida de Giovana, a vida do Vandrei, a vida do Lourenço, neto da querida irmã Andréia, e a vida do Lourenço, que também filho do nosso querido irmão Marcos Vinícius. Queremos também colocar a vida da nossa querida irmã Neide Arcas e também da nossa querida irmã Andréia Muniz, para que a graça de Deus se faça e a cura venha a acontecer em suas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, junto com a tua igreja, Pai, estamos colocando perante o Senhor essas vidas, ó Pai. Vidas, ó Pai, dessas crianças que estão caminhando, estão crescendo, ó Pai, em conformidade com a tua palavra. Sabemos, ó Deus, o quanto, ó Deus, tem sido, ó Deus, pesado o fardo para com seus ombros, ó Deus, nesse mundo tenebroso, mas clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito venha ser com eles, mantendo acesa, mantendo firme, ó Deus, os ensinamentos que têm sido passados para com as suas vidas, para que eles possam crescer e crescer cheio do Teu Espírito Santo, honrando, ó Pai, o Seu Evangelho com prazer, para a glória do Teu nome. Oramos também, ó Deus, pela vida de Neide, pela vida de Andréia, que encontra o Senhor Deus enferma, carecendo e necessitando do mover do Teu Espírito, para que a cura divina venha a se fazer. Visite Andréia neste momento, ó Pai, ó Deus, lá no seu lar. Assim também visite Neide, ó Pai, operando na dimensão a qual só o Senhor pode operar. E nós estamos certos de que o Teu Espírito há de fazer a diferença e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos nessa noite abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho, ou não no Evangelho, mas no Salmo de número 127, Salmo de número 127, para que nós entendamos o título desta mensagem. O título desta mensagem que diz: todo o bem procede de Deus. Todo o bem procede de Deus. Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 5, para a glória do nosso Deus. E façamos a leitura desse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do arqueiro, assim o filho da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém e amém. Senhor, eu te louvo, ó Deus, te agradeço por estar, ó Deus, na posição de instrumento em tuas mãos nesta hora. Ó Deus, para trazer, ó Deus, a palavra para com a tua igreja, para com as vidas que estarão ouvindo, ó Deus, nos quatro cantos da terra. Ó Deus, mesmo não sendo membros dessa igreja, estarão ouvindo a tua palavra. Que uma capacitação dos altos céus tome conta de cada coração, ó Deus, para que ouçamos, entendamos, ó Deus, o que o teu Espírito há de dizer a nós, a tua igreja, nesta noite. Pai, nós não admitimos que nada e ninguém nos impeça a pregar
pregar e a entender a tua palavra nesta manhã, nesta noite, munido da autoridade que no nome de Jesus nós repreendemos toda a artimanha do diabo que caia por terra para a honra e para a glória do Senhor. E o Senhor unge a minha mente, unge os meus lábios, ó Deus, para que eu possa fazer a tua vontade. E o Senhor receba de mim e de todos nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor e de toda a adoração antes de qualquer outra realidade. Seja louvado o nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus, ela tem um cuidado de deixar registrado 150 salmos. 150 salmos registrados na palavra de Deus, no intuito de abençoar, no intuito de instruir, no intuito de dar a direção para que o povo de Deus caminhe sempre em harmonia para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meus amados irmãos, os salmos, ao contrário do que alguns pensam, não são tão somente de Davi, não são tão somente inspirados e escritos por Davi. Nós temos salmos estabelecidos por Salomão, temos salmos da família de Coré, salmos e mais salmos para abençoar a vida em conformidade com a vontade de Deus. E nessa noite, nós mergulhamos nesse salmo de número 127. Esse salmo que já traz um título altamente especial para aquilo que nós buscamos. Cada um de nós que vivemos debaixo deste céu buscamos bens, buscamos ser bem-sucedido, buscamos ser bem-aventurado, cada um de nós. E esse salmo que nós mergulhamos nesta noite está mostrando para nós que todo o bem procede de Deus. Tudo aquilo que nós buscamos para com as nossas vidas, no tocante ao bem, procede de Deus. Não há uma outra fonte aonde nós possamos alcançar esse bem, a não ser em Deus. De maneira, meu amado irmão, que eu posso afirmar sem qualquer sombra de dúvida para com as nossas vidas nesta noite, que a vida sem Deus é inútil. Inútil é o viver debaixo deste céu, longe de Deus, longe da vontade e do querer de Deus. O Salmo começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão, neste salmo, nos fala do grande perigo, meu amado irmão, do grande perigo que o crente corre na sua vida. O grande perigo que nós, os cristãos, podemos correr em nossas vidas debaixo deste céu. E que perigo é esse, pastor? Esse grande perigo é o excluirmos, é nós excluirmos Deus dos projetos que nós elaboramos nas nossas vidas. Deixarmos Deus de fora dos projetos que nós elaboramos em nossas vidas e assim seguirmos em frente como com os nossos próprios esforços. Tirarmos Deus dos nossos projetos, estabelecemos tudo em conformidade com o nosso querer, com a nossa vontade, deixando Deus de fora, seguimos em frente com os nossos esforços,
como se dependesse de nós o abençoar, ou como se dependesse de nós o ser abençoado. Entenda, meu amado irmão, como se o fundamento da nossa felicidade fosse o nosso próprio esforço. Como se fosse o meu próprio esforço produzir para mim essa felicidade a qual eu busco. Veja bem com firmeza esse salmo o versículo 1 desse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem, irmão, o salmo, como os outros salmos de Salomão, tem um ponto especial. Esse Salmo 127 tem um ponto especial, tem um ponto principal. E o principal desse Salmo é a sua sapiência. Este Salmo demonstra uma sabedoria sem igual. As palavras deste Salmo visa com toda a certeza nos ensinar como viver as nossas vidas. Nós acreditamos saber de tantas coisas, mas a sapiência desse salmo nos leva a entender o caminho que nós devemos seguir para sermos abençoados no Senhor e na força do seu poder. O que aprender? O que precisamos aprender para sermos mais sábios na nossa caminhada? E com base, meu amado irmão, neste salmo, nós precisamos aprender a seguinte realidade. Em primeiro lugar, sabermos o quanto é inútil a vida sem Deus. Deus que estabeleceu tudo que existe debaixo deste céu, de forma, meu amado irmão, que nós precisamos saber, precisamos entender que a vida sem Deus é inútil se viver sem Deus. Em segundo lugar, precisamos saber sobre as bênçãos de Deus, ou as bênçãos das nossas vidas com Deus. O viver com Deus em relação às bênçãos para com as nossas vidas. Duas realidades, dois temas a serem abordados. Esses dois temas não correspondem exatamente às duas partes principais deste salmo. Os dois temas não correspondem, mas eles chegam bem perto da parte principal. Vejam só a ênfase deste salmo, a ênfase que a primeira parte desse salmo traz para com as nossas vidas. Veja o versículo 1 e o versículo 2, para que você entenda o quanto é imprescindível o viver com Deus. O salmista está dizendo que sem o Senhor, olha só, sem o Senhor nosso Deus, tudo na nossa vida é em vão. Tudo, sem exceção, na nossa vida é em vão sem o Senhor nosso Deus. Não tem jeito. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Os meus projetos precisam de Deus. Os meus investimentos precisam de Deus. Deus não pode estar ausente da minha vida em momento algum.
Nós analisamos e vimos quantos não são os projetos que aparentemente aparentam ser excelentes. Projetos e mais projetos. Aparenta ser inteligente. E não são poucos os homens que nós vimos os seus projetos, olhamos e vimos os seus projetos, aparentando ser bem elaborados, bem estudado, com todos os cálculos corretamente realizados, com tudo para dar certo. Os projetos os quais os homens procuram estabelecer. Tudo acertado para correr tudo bem, e de repente, todo o esforço desempenhado, todo o projeto que apresentava ou aparentava estar certo, está excelente, olhamos e vimos que de uma hora por terra, uma hora por outra, cai por terra, e logo busca-se uma solução, uma saída para aquele insucesso. Tudo estava elaborado, tudo estava calculado, tudo estava feito, e de repente cai tudo por terra. É indiscutível que buscamos logo uma saída para entendermos por que desse insucesso. E a verdade é uma só: a ausência de Deus no projeto. Ao sentarmos, amados irmãos, para estabelecermos qualquer coisa para com a nossa vida, na parte central da mesa, a qual nós estivermos sentados, tratando dos nossos projetos, precisa estar assentada a pessoa de Deus. Deus precisa estar sentado para traçar as diretrizes. Entenda, meu irmão, a ênfase da segunda parte desse salmo é de que a bênção na vida do homem debaixo do céu depende tão somente do Senhor. Isso é algo indiscutível. Independente do que você possa pensar, do que nós possamos pensar, a bênção na vida do homem depende única e exclusivamente do Senhor. E por esse motivo, eu defino a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite da seguinte forma: Deus é a nossa vida. Deus é a nossa vida. E ponto final. Toda a nossa vida está em Deus. E qual a grande verdade diante desse estudo? O que nós podemos absorver diante desse estudo? Todo o esforço do homem não garante o sucesso. Todo o esforço do homem, com base nesse salmo que nós lemos, não garante o sucesso para com a sua vida. Nós aprendemos que o conhecimento, nós aprendemos que o cuidado, nós aprendemos que o empenho humano não é a garantia de sucesso. Precisamos mergulhar profundamente nessa realidade. Nós precisamos buscar conhecimento, sim, temos que buscar conhecimento. Temos que mergulhar para aprender. Temos que ter um cuidado sem igual em nossas vidas para aprendermos sempre e crescermos para a glória de Deus. Temos que nos empenharmos para alcançarmos esse conhecimento. Mas precisamos entender que não
é garantia de sucesso. O nosso esforço humano não é garantia de sucesso. O salmista, meu amado irmão, está dizendo para nós que sem Deus, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, todos os nossos investimentos falharão, cairão por terra. Sem Deus, todo o esforço será inútil. Está falando de forma clara e taxativa que todo o esforço sem Deus será inútil. Entenda, pastor, entenda, meu amado irmão. Eu não preciso fazer nada, pois tudo cairá do céu se eu confiar em Deus. Parece brincadeira, mas é possível que haja vidas pensando assim. Se o Salmo está dizendo isso, eu não preciso fazer nada, porque tudo cairá do céu para mim, se eu confiar em Deus. Entenda, meu amado irmão, não quero dizer que a sua casa não vai ser construída se você não confiar em Deus, ou que a sua casa vai ser construída se você confiar em Deus. Eu não quero dizer que a cidade não tem a sua guarda, não terá a sua guarda, se você não confiar em Deus, ou se ela vai estar verdadeiramente guardada, se você confiar em Deus. Eu não quero dizer que se você não acordar pela manhã para buscar o seu trabalho, que você não terá pão sobre a sua mesa. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer para você que tudo isso pode até acontecer, pode sim. Se você confiar em Deus, pode até acontecer. Mas, meus amados irmãos, a questão é que no final das contas, isso dará em nada. No final de tudo, isso dará em nada. Virá a triste constatação, você estará constatando a seguinte realidade: foi tudo em vão. Tudo foi em vão. Alcancei, procurei, fiz, mas tudo foi em vão. E o Salmo repete isso para com as nossas vidas. O Salmo diz: sem o Senhor, tudo o que você faz, nesse Salmo está dizendo, sem o Senhor, tudo o que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, o que você compra, o que você procura estudar, as suas amizades, o casamento, o ter filho, é tudo em vão, se você não estiver com o Senhor centralizado na sua vida. Se o Senhor não estiver centralizado na sua vida, se isso for a sua felicidade, tudo isso será em vão. Eu pergunto nesta noite, qual é, meu irmão, o fundamento da sua felicidade? Aonde está firmada a sua felicidade? Onde você coloca a base para a sua felicidade? Por meio, meus amados irmãos, dessas ilustrações, o salmista quer nos ensinar que tudo na vida do crente, tudo na vida do homem, depende tão somente da bênção de Deus. Depende tão somente da vontade e do querer de Deus. Foi assim ontem, é hoje e será para todo sempre. Tudo depende da bênção de Deus.
E sem a bênção de Deus, as realizações humanas, o nosso empenho, o nosso trabalho, são como um tipo de droga. Preste bem atenção, sem a bênção de Deus, o nosso empenho, a nossa dedicação, as nossas realizações humanas, são como um tipo de drogas que ilude a pessoa, que toma conta da vida da pessoa, iludindo por um determinado tempo, né? Uma ilusão tão grande faz parte do coração, da vida da pessoa, mas quando o seu efeito passa, quando aquele efeito passa, só fica um grande vazio no coração da pessoa. Assim é a realidade sem Deus. Um grande vazio. No princípio tudo é maravilhoso, tudo é legal, mas é como uma droga que a pessoa usa, que por um determinado momento é uma felicidade, é algo especial, e depois, ao passar o efeito, é tão somente um vazio que fica no coração de cada um. A que conclusão nós podemos chegar dessa primeira parte desse salmo? Que conclusão nós podemos chegar? Entenda, amados irmãos, qualquer trabalho ou projeto da nossa vida, entenda, Deus precisa estar no centro. Amém, irmãos? Qualquer trabalho, qualquer projeto da nossa vida, Deus precisa estar no centro. Por quê, pastor? Porque mesmo que nós possamos nos esforçar, mesmo que nós sejamos altamente capacitados, mesmo que nós sejamos inteligentes ao máximo, dando o nosso melhor, sem Deus, sem a bênção de Deus, tudo será inútil. Nada terá valor, assim como nós esperamos. Você pode você pode montar um excelente sistema de alarme, de alerta na sua casa. E olha que hoje a situação está realmente pesada, está realmente terrível. É preciso que verdadeiramente algo nessa dimensão seja estabelecido para que possamos ter um pingo que seja de tranquilidade. Mas você pode ter um excelente sistema de alerta na sua casa. E o ladrão, ainda assim, consegue entrar na sua casa. Você pode ter um excelente sistema e ainda assim um ladrão conseguir entrar na sua casa. Olha só o que diz o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta de nada tomarmos qualquer postura, realizarmos qualquer esforço para nos guardar, que se o Senhor não estiver no centro, não estiver no controle da nossa vida, aquilo que nós viemos a fazer pode vir a não dar em nada, que só o Senhor é a garantia para com as nossas vidas. E tem mais, irmãos. Você pode ter um terreno excelente, especial, e nunca conseguir construir nesse terreno. Nunca conseguir construir nesse terreno. Entenda, amado irmão, nada do que nós possuímos, há pessoas que vai possuindo, que vai acumulando coisas, anos e anos na sua vida, não digo que é errado, tudo bem, dá o seu jeito,
mas nunca coloque a sua confiança em cima daquilo que você possui. Você pode ter um terreno e nunca conseguir construir. Entenda, nada do que nós possuímos, nada nos dá qualquer garantia, preste bem atenção, nada nos dá qualquer garantia se não tivermos a bênção de Deus. Pode ser que tenha N coisas, mas sem a bênção de Deus, não há qualquer garantia de que nós estaremos bem com aquilo que nós possuímos. Vamos mergulhar mais um pouco nessa realidade. A vida abençoada por Deus. O salmista nos fala sobre as dádivas de Deus. Nos fala sobre as dádivas de Deus. Olha só o versículo 3. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos. Entenda. Primeiro, em dar ao homem o comer do seu trabalho e depois o dom dos filhos. Primeiro o Senhor fala, o salmista fala em que o Senhor dá de comer ao homem do seu trabalho e depois fala dos filhos. Entendam, irmãos, o salmista coloca em contraste ao homem que trabalha incansavelmente, olha só, o contraste do homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse do seu esforço. Está colocando isso para nós, colocando o homem que trabalha incansável, sem refresco, como se dependesse disso o seu sucesso. Mas entendam, meus amados irmãos, sem a bênção de Deus, não adianta o se esforçar tanto. Sem a bênção de Deus, não adianta. Entendam, irmãos, o salmista, ele nos afirma que aqueles, preste bem atenção no que eu estou dizendo, que não adianta fazer tanto esforço sem o Senhor. Porque o salmista está dizendo que aqueles que são amados por Deus, aqueles que se colocam à disposição de Deus, a este o Senhor dá o pão enquanto dorme. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha só, meu irmão, o que o salmista está dizendo acerca de Deus. Os seus amados, os que são amados por Deus, a este o Senhor dá o pão enquanto dorme. Aí você me pergunta, é mesmo, pastor? O Senhor Deus dá o pão para aquele que está em casa a dormir? Entendam, meus amados irmãos, Deus, Ele não dá o pão enquanto o homem está na sua ociosidade. Preste atenção, não é isso
que está sendo pregado nesta noite. Deus não dá o pão para o homem que se encontra na sua ociosidade. Vou ficar aqui tranquilo, né? Tomando aqui a minha fresca, procurando. Não. O salmista, ele quer mostrar para nós, através dessa narrativa, que enquanto o homem sem Deus, trabalha quase sem dormir, o homem trabalha quase sem dormir para conseguir comer o pão. O homem sem Deus trabalha quase sem dormir. Aquele a quem Deus ama, aquele que se coloca à disposição de Deus, que ama a Deus, trabalha também trabalha, mas não com esse afã todo, irmão. Fique a observar como o homem despende de horas, de momentos sem igual da sua vida, quando poderia estar, muitas vezes, diante dos seus filhos, diante da sua família, mas não, ele se empenha em trabalhar, em buscar mais e mais, num afã de querer mais e mais. E eles sabem que o sucesso, eles não sabem que o sucesso é fruto da bênção de Deus para com a sua vida. Confiam em Deus e por isso eles podem dormir em paz. Podem dormir em paz. Aqueles que o Senhor ama, aquele que vive em conformidade com a vontade de Deus, trabalha assim, se empenha assim, mas não no afã, naquela firmeza toda que o homem procura fazer, hora extra, serão, uma série de outras coisas, pensando que isso traria para com a sua vida o que ele busca. No versículo 3, amados irmãos, Salomão fala da bênção de Deus na família. Dá um toque especial na família. Se existe coisa mais importante para um homem, a não ser a sua família, está para ser. O homem valoriza, deseja adquirir uma família. E o salmista se refere aos filhos como herança, como galardão. Olha só, diz que a herança dos pais são os filhos, a herança de Deus são os filhos. Nós devemos entender aqui, meu amado, herança não de acordo com um direito hereditário, não de acordo com o direito hereditário, mas de entender a herança como uma livre concessão de Deus. Está mostrando para o salmista essa livre concessão de Deus, que é o se ter filho. Concessão de Deus. Uma recompensa que não é paga, que não é uma paga. Não é uma paga como alguém deve a outro alguém, mas alguém que livremente faz a promessa e depois cumpre. Essa é a herança a qual a Bíblia está dizendo que os filhos são dos pais. Não algo que a pessoa paga, mas não, é algo que Deus promete e depois cumpre. O que o salmista quer dizer com essas palavras é que os filhos são uma dádiva de Deus. O filho é uma dádiva de Deus, é uma bênção que Ele concede para com a vida do homem. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos entender que
todo o bem procede de Deus. Não sou eu que adquiro, não sou eu que alcanço para mim, não. Todo o bem procede de Deus. Preste atenção, irmãos. Filhos não chegam por meio de um processo mecânico. Não é por meio de um processo mecânico que os filhos chegam, mas é por causa da bênção de Deus. Deus abençoa para que essa realidade venha a acontecer. Filhos são uma dádiva na qual Deus está plenamente envolvido. Os filhos são uma bênção a qual Deus está plenamente envolvido. Se alguém chega a ter filhos, preste bem atenção. Se alguém chega a ter filho, deve saber que recebeu do Senhor essa dádiva, da qual deve cuidar. Alguém tem filho, precisa entender que recebeu do Senhor essa dádiva e que deve cuidar para a honra e para a glória dele. E se alguém não tem filhos por razões físicas, há muitos casos nessa dimensão, não tem filhos por razões físicas, pode buscar nos meios pode cuidar da sua saúde, para se encontrar em condição de obter esses recursos. Mas o que não pode se esquecer, essas pessoas. Não deve fazer isso confiando, ou fazer isso sem confiar no Senhor. Não pode fazer isso. Sair buscando os recursos que eu posso adquirir, no sentido de ciência, no sentido humano, sem confiar no Senhor. Porque filhos são dádivas de Deus. E o condicionamento é Deus que concede para que eu possa adquirir. Preste atenção, meu amado irmão. Todo bem procede de Deus. Não há um bem, nunca existiu um bem que não procedesse da parte de Deus. Deus é o abençoador. Deus é o que derrama da sua graça sobre o seu povo. De maneira que nós podemos dizer a seguinte realidade: todo bem que eu quero para com a minha vida sempre vai precisar vir de Deus, para a honra e para a glória do seu nome. De maneira que eu não aceito qualquer benefício para com a minha vida que não venha de Deus. Quer seja na área física, na área profissional, seja em qualquer área da minha vida, que não haja qualquer bem que não proceda de Deus, que não venha de Deus para com a minha vida, porque Deus, Ele, o Todo-Poderoso, eu preciso entender que todo bem procede de Deus. E ao mergulhar nessa dimensão, eu sigo a minha vida
abençoada para a glória do nosso Deus. De que adianta o meu empenho? De que adianta o meu trabalho? De que adianta o meu esforço? Se eu não entendo que todo bem, todo benefício para com a minha vida procede de Deus. O que adianta eu me empenhar? O que adianta eu estudar? O que adianta eu me esforçar? O que adianta eu fazer sem entender que Deus é que concede, é que pode conceder para mim todo o benefício. Aleluia, Deus. Ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus, a realidade de que todo bem procede de Ti. Ensina-me, ó Deus, que a minha dependência para a felicidade precisa estar em Ti. Oh Deus, eu preciso aprender a cada vez mais, ó Deus, para caminhar em conformidade com a Tua vontade e com o Teu querer. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim, e eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. E se na vida não tenho direção, e eu preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Todo bem procede de Deus. Que a cada dia essa realidade esteja marcada
em nossas vidas. Esse entendimento aprimorado de que os cuidados com a minha vida procede de Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém e amém. Glórias a Deus.